Mestre em Engenharia Mecânica, desde cedo esteve ligado ao mercado automóvel, tendo começado a sua carreira profissional na Shell, onde trabalhou como Brand Manager europeu e tendo passado também pela G Capital, onde foi administrador das áreas comerciais de marketing, desenvolveu novos produtos nas áreas financeiras e de seguros e expandiu a atividade para novos canais de distribuição de vendas. Após quase 10 anos repartidos nas direções dos bancos Santander Itália e Santander Consumer em Portugal, em 2020 assumiu os comandos da Kinto Mobility, a marca de mobilidade do grupo Toyota. Um ano depois, Pedro Saraiva está de volta a mais um Motorcast do Stand Virtual. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui connosco neste Motorcast do Stand Virtual. Ainda há um ano atrás estávamos aqui também neste tipo de conversa mais aprofundada sobre a Kinto, que na altura estava mais a ser lançada em Portugal, agora já com mais alguma maturidade. Por isso agradeço a tua disponibilidade mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui contigo. As nossas conversas são sempre boas. Temos estado muitas vezes, já tivemos, tivemos um Mobi Summit, tivemos em webinars, temos em variedíssimas situações, ainda haveremos de estar em mais, mas aqui eu acho que é interessante este modelo, dado que cada vez mais é um canal que as pessoas aproveitam para conhecer aquilo que se passa no setor automóvel de evolução, uma componente forte não só das pessoas que aqui nos ouvem a nível de quem está no setor automóvel, mas também das pessoas que estão interessadas em termos das novidades do setor automóvel. E é por aí que eu começava a primeira pergunta contigo e a evolução que a Kinto e já a expressão que vai tendo no mercado. A verdade é que vocês procuram ser uns experts em termos de apresentar aqui soluções de mobilidade integradas e inteligentes e de alguma forma neste primeiro enquadramento pedia-te que fizesse algum comentário. Como é que tu vês a evolução do mercado de renting em Portugal, sendo vocês um new player que quer inovar, que quer fazer algo diferente, e se de facto estamos a passar por um momento positivo, que novidades há que tem, o que é que tu confirmas? Como é que tu olhas para a evolução do mercado de renting em Portugal? Há aqui duas ou três tendências que estão a acontecer, umas claramente conjunturais e outras mais estruturais e de médio e longo prazo, não é? Portanto, nós, no que diz respeito ao renting, não nos podemos aliar daquilo que é a conjuntura atual. Portanto, a conjuntura atual está a ser, como todos falamos, muito afetada por dois ou três aspectos. O primeiro aspecto é a transição energética e o custo para efeitos de preços de aquisição de viatura que traz com ela. Porque nos houve os elétricos a ganharem mais peso. Os elétricos a ganharem mais peso, mas por outro lado são de facto viaturas muito mais caras, não é? Porque as matérias-primas, custo de aquisição, o custo das matérias-primas, portanto o custo de produção de uma bateria é caríssimo, portanto, e não mas está... Mas acreditas tu, quando passarmos por um momento de volume de elétricos, os preços possam vir a baixar e ser mais acessíveis? Big question mark, porque... na teoria sim. O que acontece é que hoje em dia o que está a ditar o preço das baterias é o preço do acesso às matérias-primas. E o preço do lítio, o preço do cobalto, etc., está a aumentar, não está a reduzir, não é? Porquê? Porque não existe matéria-prima suficiente para toda a procura que existe. Enfim, e como em tudo, quando a procura é muito superior àquilo que é a oferta e a capacidade instalada, o preço não reduz, não é? Tende a aumentar. Portanto, não está claro que no curto prazo o efeito do benefício da evolução tecnológica e do aumento de produção vá contrapor o aumento dos custos de matéria-prima. Mas como tu dizes, são os elementos, já tem a ver com esse é um ponto. Portanto, o segundo ponto é o aumento do contexto do custo do dinheiro, não é? Portanto, as taxas de juros estão efetivamente a aumentar, e se nós virmos, as taxas de juros nem há 6 meses estavam a 0% e hoje já estão a 3%, não é? Portanto, é um aumento substancial que na compra de um ativo ou no financiamento de um ativo, como um carro que custa 40, 50, 60, 70, 80 mil euros, não é? Os teus clientes executivos, claro. Os meus clientes executivos, claramente. Mas mesmo, por exemplo, se tu pensares num Renault Megane, um carro segmento B, que normalmente teríamos acesso a 20, 22, 23 mil euros, esse veículo hoje em dia híbrido plug-in custa 30, 35, não é? Pronto, e portanto, de facto, os preços são muito superiores e portanto o financiamento sobre esses preços tem um efeito que pesa mais. O terceiro aspecto tem que ver com a guerra da Ucrânia e o impacto que ela teve em toda a cadeia de fornecimento em cima daquilo que o Covid já tinha
já tinha feito. Esperemos que mais para o ano não venha outra, mas vai. E portanto vamos cruzar aqui os dedos para que não venha. Portanto, de facto, estes 3 elementos no curto prazo vão e estão a ter um impacto muito grande naquilo que é o setor automóvel e, naturalmente, nos produtos de gestão de frota. Portanto, o famoso renting, seja ele para particulares ou para empresas. E, portanto, o que é que nos está a acontecer no curto prazo? Temos um aumento substancial dos prolongamentos das frotas existentes. Porquê? Porque não existe forma física de repor viaturas em fim de ciclo com novas viaturas e, portanto, tem aqui um grande fator. Se as pessoas compararem uma nova renda com aquela que têm, estão motivadas a se calhar manterem a renda anterior, mesmo que ela possa ter que sofrer uma atualização. Mas mesmo a própria renda anterior, isso é um fenómeno que nós não víamos e que estamos a começar a ver muito, seja para clientes particulares, e o renting ainda não está no segmento de renting, não está no segmento de particulares como nós eventualmente pensaríamos que pode estar, e em alguns mercados mais maduros em que a usabilidade já está mais equilibrada com a aquisição ou com a ownership. Mesmo nesses prolongamentos, os custos do serviço das viaturas são mais elevados. Portanto, a mão de obra aumenta. Exatamente, portanto, a mão de obra é mais cara, as peças são mais caras. Mas para quem nos ouve, o que eu diria, que tenho ouvido noutros contextos também, eu tenho uma renda, mesmo que eu agora faça uma extensão de contrato e a renda possa subir por esses efeitos que falas, é menor a subida do que com um carro completamente novo, a outros preços, com dificuldades. Com certeza. E por isso tens algum incentivo à extensão dos contratos. Não é? Com certeza. Portanto, ainda assim, apesar do aumento, de facto, a renda mantém-se mais barata do que aquela que seria uma renda de substituição. Pronto. O que é que isto pode originar olhando para a frente? As empresas, de facto, se não fizerem alterações, os custos de gestão de frota vão ser substancialmente superiores e, portanto, pode induzir a um downgrade da tipologia de viaturas e, portanto, uma pessoa que tinha um acesso a uma viatura de segmento D, eventualmente vai passar a ter uma viatura de segmento C, e uma que tinha segmento C passará a ter segmento B e assim sucessivamente. E, portanto, para que haja um reposicionamento... Como é que tu vês que isso pode ser resolvido? Não há aqui muita forma. Eu acho que o downgrade vai existir. Agora, olhando para o futuro e que oportunidades é que trazem? Fazia, que é quando tu estás a comentar esses vários fatores que eu acho que são interessantíssimos para quem nos ouve e acho que é importante até voltar a perceber bem estes temas que o Pedro refere. Quando tu olhas para a frente e quando eu te perguntava sobre como vês a dinâmica do renting, achas que isto pode ser constrangedor ao crescimento do renting ou haverá aqui soluções para que o renting se massifique mais? Eu acho que ele se virá a massificar mais na perspectiva, e nós já abordámos este tema em outras circunstâncias e nós já estamos a ver isso agora, na perspectiva da reutilização de viaturas. E aí sim, as viaturas... O renting dos usados, é isso que estás a falar? Exatamente, portanto, renting dos anos, ainda, com 3, 4... pelo menos um concorrente teu já começar a levar isso mais à sério. Nós já temos umas largas centenas de viaturas de renting dos usados, ou seja, em que viaturas que eram de final de ciclo, nós fizemos um refit a essas viaturas, temos um programa específico de control check de manutenção e de pontos críticos e fazemos o re-rent por mais de 3, 4 ou 5 anos outra vez. Okay? Mas eu diria que esse primeiro passo é aquele que às vezes vê no mercado que parece ser mais fácil porque estás a trabalhar em cima de viaturas que tu conheces. Outra questão é começares a fazer o renting de uma viatura que está num parceiro e ele, em vez de a vender com financiamento... Isso é diferente. Isso é muito diferente. Eu acho que essa é os meus parceiros às vezes perguntam até que ponto este é um caminho que pode vir a acontecer, não é? Eu acho que temos que fazer o caminho de aprendizagem para poder vir a fazer isso, não é? Portanto, este primeiro passo que nós estamos a fazer... Não vês exemplos no mundo ainda com a escala disto? Não, nós temos exemplos em alguns países muito ligado a programas de usados de marca. E programas de usados de marca, como tu sabes, são viaturas que têm no máximo 3 anos. E que conheces bem e que a marca, vida, não é? Exatamente, e que a marca dá garantias e, portanto, é um outro tipo de posicionamento. Portanto, aquele usado que já é um usado de mais de 4 anos, 5 anos, com maior quilometragem, em que... Isso é algo que vocês ponderam multimarca, são em mais algumas marcas estratégicas? Aliás, no nosso caso, todo o rending de usados que estamos a fazer é claramente
multimarca. Okay? E vamos, multimarca nesta fase de ligeiros passageiros, vamos começar agora a fazer isso para comerciais ligeiros, porque existe uma falta muito grande de comerciais ligeiros, e nós achamos que isto é absolutamente fundamental no futuro para a reutilização das viaturas elétricas ou eletrificadas, porque as viaturas elétricas ou eletrificadas vão ter uma duração, uma vida muito mais prolongada, porque são viaturas muito mais simples, já falámos disso várias vezes, existem inúmeros... Pode ter um custo de aquisição inicial maior, mas vai abrir aqui outras oportunidades, não é? E, portanto, aí sim, para chegar ao cliente final e dar oportunidade ao cliente final particular ter acesso a uma viatura elétrica ou eletrificada a preços mais aceitáveis, porque hoje é muito difícil, de facto, para um particular comprar uma viatura elétrica, porque é cara, portanto não tem incentivos fiscais, não é? E, portanto, ao não ter incentivos fiscais, de facto, desposiciona. Tem alguns ainda, mas como sabes, não é o suficiente para posicionar. Muito limitado face àquilo que era o preço. Alta do preço, não é? Exatamente, pronto. E, portanto, nós, por exemplo, nos produtos de renting flexível, que está a crescer muito, aliás, nós estamos no nosso planeamento e acabamos de fazer uma forte revisão em alta. Já agora, para quem nos ouve lá em casa ou no escritório onde estiverem, penso que quando estás a dizer o renting flexível é ter a opção de poder trocar o produto que está a utilizar, tem a ver com o quinto flex, não é? Exatamente, portanto, poder trocar o produto para o outro quando quiser, não é? Ou poder... as regras, com certeza, não é? Mas são regras de facto, muito soft, não é? Porque como o produto está muito baseado na reutilização, existem uma série de custos e investimentos iniciais que já foram feitos no primeiro ciclo e, portanto, não necessitam tanta rigidez no que diz respeito à saída do contrato. Portanto, o cliente pode aumentar ou reduzir o seu prazo com toda a flexibilidade sem qualquer custo adicional e pode terminar aquele contrato, portanto, dessa forma e ter acesso a outra viatura e, portanto, também utilizar outra que seja mais conveniente por qualquer circunstância, não é? Portanto, nós, como estava a dizer, portanto, já estamos numa fase de replaneamento a 3 anos e o nosso outlook é de mais do dobro do crescimento do que aquilo que tínhamos planeado há um ano atrás. A digitalização domina cada vez mais os novos serviços de mobilidade, desde as aplicações para bicicletas, trotinetes ou até aos taxi on demand. E os renting de viaturas também não ficam de fora da nova tendência. O setor embalou na onda do digital e está cada vez mais no horizonte dos portugueses que tencionam trocar de carro e que veem na manutenção incluída a principal vantagem do renting. No entanto, a grande fatia dos clientes de renting ainda são as empresas. Mas quais serão os passos necessários para tornar o renting mais apelativo também para os particulares e de que forma as restrições do mercado poderão afetar o crescimento da Quinto? Estas foram algumas das questões que se seguiram em debate com Pedro Saraiva. Isto passado mais uma na nossa conversa e seguramente todo o trabalho que tu e a tua equipa têm feito em termos de introdução e posicionamento da Quinto e da marca Quinto, a cooperação já tem muitos outros anos para trás em termos de experiência no renting, perguntava-te, ou seja, este tipo de exemplos que tu estás a dar em termos de flexibilidade, tipo de opções, é isto que vos diferencia face à concorrência? Alguma delas também está forte no mercado? Se tivesse o que é que a Quinto se diferencia para o mercado? Sim. Como é que tu ilustrarias em 2 ou 3 pontos? Nós temos 2 eixos de diferenciação muito grandes. Portanto, o primeiro é claramente o nosso processo de transformação do renting para serviços de mobilidade, ou seja, o nosso objetivo é complementar o renting, que é uma solução estruturante, trazendo mais elementos de mobilidade flexível e digital, tal e qual como falámos do Quinto Flex, o Quinto Share, o Quinto Join, etc. O Join não tinha ouvido falar. Não tinhas ouvido falar do Join? O Quinto ano, a Join é nova. O que é isso, o Quinto Join? O Join, isto não foi ensaiado antes. Não foi, é sempre assim, aprendendo nisto. O Quinto Join é uma nova aplicação que temos e que estamos agora a começar a falar com algumas empresas, muito simples, que permite aos colaboradores de uma empresa poderem planear a sua rota casa-trabalho e trabalho-casa de forma integralmente digital e partilhar boleias. Portanto, aquilo é uma ferramenta de partilha de boleias, mas que já tem... Mas não obrigatoriamente em cima de veículos que estão alugados por vocês? Não obrigatoriamente. Portanto, é free, no sentido em que pode ser utilizado por qualquer colaborador da empresa, quer ele tenha ou não tenha viatura da empresa, portanto pode ter a sua viatura particular e pode dividir a sua viagem
de casa para o escritório e do escritório para casa, fazendo o rerouting, etc. Ainda não, estamos nos passos iniciais, portanto estamos na fase de lançamento, estamos na fase de falar com empresas, explicar o que é. É uma aplicação que tem uma forte componente de gamificação, portanto, na perspectiva do incentivo à redução de emissões de CO2 e da pegada carbónica, que sob o ponto de vista das empresas a sustentabilidade é um tema muito importante e permite mesmo fazer um rewarding aos colaboradores por aderirem e partilharem de facto as suas viagens, etc. E, portanto, é mais um vertical, não é? Certo. Mas que acaba por, no seu todo... Mas é um free benefit por ser para as empresas que são clientes da Quinto ou é um serviço adicional que vocês prestam? É um serviço adicional que nós prestamos, mas muito acessível e que, sob o ponto de vista económico, por exemplo, para as empresas na poupança de combustível, tem um payback muito rápido, não é? Porque imagina a quantidade de pessoas e a quantidade de empresas que têm frequentemente colaboradores a fazer Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. Ainda existe, não é? E muitos deles estão diariamente a fazer a mesma autoestrada à mesma hora, sozinhos no seu carro, eventualmente a ouvirem a rádio ou a ouvirem um podcast qualquer, não é? Sem terem em atenção de facto esta vertente da sustentabilidade. Portanto, isto reduz mesmo... Resumindo o que estava a dizer em termos de vantagens competitivas, é este tipo de abordagem... Este é o tipo de abordagem de posicionamento como um provider de serviços de mobilidade e depois um outro eixo para nós é claramente a flexibilidade e a adequação das nossas ofertas a cliente. Okay? Portanto, nós tanto gerimos frotas e temos produtos muito específicos. Eu não estou a dizer nada que seja confidencial aqui, portanto... Mas podes dizer, se quiseres confidencial, nós não vamos ter ninguém. Por exemplo, nós gerimos a frota do INEM através de um produto que chamamos que é o Gestão de Frota Transparente, que é basicamente pay-per-use, ou seja, uma ambulância quando necessita de uma manutenção ou troca de pneus, etc. Portanto, nós fazemos o agendamento, fazemos a gestão do serviço, fazemos o custeio e a refaturação ao INEM, portanto, claramente, por isso é que se chama transparente, é um processo, é um produto muito específico, claramente quase pay-per-use para os clientes não querem ter renting. Depois temos o renting tradicional, também temos um produto em que quando os clientes preferem ter as viaturas no seu ativo, nós fazemos só packs de manutenção e serviços, com seguros se for necessário também, e portanto o cliente pode, em cima da viatura que está no seu ativo, construir um package de serviços à medida e nós fazemos essa gestão da frota como se de um renting se tratasse. E, portanto, eu acho que esse é um dos grandes eixos de diferenciação, é a nossa capacidade de sermos muito flexíveis na adequação à necessidade do cliente e do gestor de frota. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, acho que ficou aqui mensagens claras e interessantes, a medida em como o mercado às vezes desvia-me um bocadinho da conversa, porque eu entusiasmo com isto. Ajuda aqui a resumir um bocadinho em termos deste ajustamento e estas opções em termos de mobilidade que tu comentas e que acho que as pessoas que têm interesses, e mesmo eu cada vez que me sento contigo, tu tens um novo produto e serviço, não é difícil, tu estás sempre a pensar na coisa seguinte, manter-nos atualizados. Eu e a equipa, não é? Tu e a equipa, com certeza. Eu até que já te conheço há muitos anos e já a equipa influencia, influencias a equipa. E por outro lado, naturalmente, esta vertente que eu acho também é interessante em termos de flexibilidade que se calhar a Quinto consegue trazer e que já vem no seu DNA e que se calhar alguns dos outros concorrentes já atuam há muitos anos e estão um bocadinho mais estruturados de uma forma diferente e que talvez sejam mais difíceis e flexíveis. Mas deixa-me voltar a um ponto que tu já tinhas comentado, porque eu percebo que isto é uma coisa que no mercado e mesmo quem está à procura de renting pensa muitas vezes, que é tu falavas de todas essas limitações de matérias-primas e em termos que no fundo tem levado também a ser mais caro o valor dos carros, mas simultaneamente à falta de produto. Certo. Ok? E para o crescimento de uma empresa como é a vossa em termos de renting e de soluções de mobilidade, ter o produto disponível é absolutamente fundamental. Aquilo que eu te perguntava, e que pode haver aqui alguma lógica local e que não é obrigatoriamente transversal, que é, tens tu conseguido, tu e a Quinta em Portugal, encontrar soluções para continuar a crescer em termos da frota que gera e servir os seus clientes,
que possa passar por ter que encontrar produto noutros mercados, nas vossas relações multinacionais, ou de facto o momento é tal de restrição que não tem sido possível encontrar soluções para fazer mais contratos com carros novos? Sim, vamos lá ver, o crescimento do setor, eu aí não me posicionava tanto só ao quinto, porque o setor acaba depois nesse aspecto ser transversalmente afetado. O setor tem tido crescimento, apesar de fazer menos novos contratos, precisamente pela escassez de produto que tu referes. Existe crescimento em termos de faturação, eventualmente? Em termos de carteira sob gestão. Portanto, o número de unidades sob gestão tem crescido. E tem crescido porquê? Porque o mercado continua a fazer carros novos, não é? Portanto, o mercado automóvel em termos de matrículas vai ser semelhante àquilo que foi do ano passado, ou até ligeiramente superior. Portanto, as marcas têm empatia menor, não? Eu tenho percebido isso de outras... Quer dizer, elas têm as disponibilidades que tiveram no ano passado. Portanto, a falta de disponibilidade que se fala é para crescer e voltar a ter um mercado semelhante àquele que era o mercado pré-pandemia. Exatamente. Pronto. Mas ele é igual ao do ano passado, não é? Portanto, não, e nessa perspectiva provavelmente não será muito diferente. Mas... Portanto, continua-se a fazer novos contratos à dimensão do mercado do ano passado, e aí sim ainda estamos muito abaixo daquilo que é 2019, mas o efeito combinado entre essas novas matrículas e os novos contratos e a extensão dos contratos existentes permite, de facto, um crescimento da carteira sob gestão. Agora, isso levanta outro tipo de pressão para os operadores, para a Quinto e para os operadores na generalidade, não é? Que é, quando tu fazes uma extensão de contrato, se fizermos extensões de contratos de viaturas já com mais anos e com mais quilometragem, seguramente traz pressão do lado do serviço dessas viaturas e, portanto, o próprio custeio, do custeio de manutenção da frota e de pneus, etc., é mais desafiante, não é? E o momento atual não nos ajuda por causa da inflação e, portanto, requer muito cuidado no posicionamento. Se o crescimento é feito por aí, vais ter que gerir mais frota, mas cada vez uma frota mais antiga. Mais difícil e mais complexa de gerir. Mas deixa-me aqui ainda pegar-te neste tema e ser-te aqui um bocadinho provocador, está bem? Porque algumas das questões que eu tenho também vindo a ter em conversas, nomeadamente com aquilo que tem a ver com os fabricantes, que é, e tu se calhar conhecerás este tema melhor até que eu, do procedimento da Stellantis e de outros, onde nesta ótica de haver mais limitação até de colocação de produto nas empresas de renting, eles começarem a haver uma aposta nas suas próprias soluções de renting internas e, ao terem produto, poderem preferir optar a disponibilizar o produto internamente e cada vez se tornar mais difícil para este tipo de operadores como vocês, que são multimarca, há uns que ainda terão mais... Como é que tu vês isso? É uma ameaça ao mercado ou haverá aqui formas de dar volta ao texto ou toda a gente terá que se aproximar de alguns fabricantes para ter o problema resolvido? Quer dizer, é sempre um novo posicionamento no mercado, não é? E, portanto, há sempre mais essa ameaça. A verdade é que, se nós olharmos para as estatísticas que existem relativamente ao renting, as gestoras de frota de marca ainda têm um posicionamento muito marginal no mercado em Portugal, muito marginal. E, portanto, este negócio, que tem um carisma financeiro muito grande e tem um carisma de escala muito grande, para ser eficiente necessita de dimensão e, portanto, para seres competitivo e para teres ofertas alargadas e acessíveis para o mercado e especialmente para o mercado empresarial, a escala é absolutamente essencial, não é? Mas quando pensas em exemplos que tem falado com o grupo Stellantis, com as marcas todas que têm, já quase representa mais de 30% do que é vendido em Portugal, não é? E até que ponto... Mas eu já nem falo só em Portugal, mas de modo como olhas para o futuro, se é um movimento ou não, a necessidade de associação às marcas será importante. Eu sinceramente não me preocupa muito isso. Repara, nós... existem dois tipos de marca no mercado, para provocar um bocadinho aqui também as marcas de alguma maneira, não é? Existem marcas em que de facto os clientes pedem por essas marcas. Exatamente. Não é? Portanto, a lealdade às marcas é muito forte. Há clientes que querem, quer a marca A ou a marca B, agora não vou fazer aqui publicidade da marca A ou a marca B. Mas já sabendo, algumas marcas mais tradicionais, sim, sabemos, a marca A ou a marca B. Toyotas, umas Mercedes, umas BMW, há clientes que Peugeot, são... Renault, etc. Portanto, basta ver, de facto, para os top 5 ou 6 marcas do mercado e vê-se logo quais são as marcas que, por tradição, estão mais posicionadas e que têm
procura de cliente. Portanto, são muito num ambiente de é o cliente que pede e não sou eu que empurro a marca A ou a marca B. E existem outras marcas em que de facto tem que ser assim. Não é? Portanto, são marcas que não têm tanta procura por parte do cliente. E, portanto, tem que ter ofertas competitivas que façam as pessoas... Portanto, não é evidente que um conglomerado, não é? Não é evidente que um conglomerado que tenha várias marcas tenha um posicionamento igualmente forte em todas elas, não é? Pronto. Há marcas que pelo line-up que têm, pelo posicionamento que têm, etc., não são marcas para este tipo de negócio e, portanto, os clientes não as pedem, não é? Quer dizer, mais do que isso nós não podemos fazer. Pronto. Dito isto, existem de facto alguns grupos que têm vindo a investir em gestoras, em gestão de frota ou produto de renting como marca cativa, não é? Como existem as cativas de marca também no financiamento automóvel. Aliás, a Shein tem um peso muito grande dentro de cada marca, até porque depois tem as componentes do financiamento do stock, etc. E, portanto, tem outras dimensões e outras ligações. Nós continuamos a achar que só sendo multimarca é que se consegue oferecer aos clientes em termos de portfólio de produtos abrangência, seja abrangência de marca, independência, abrangência de marcas, abrangência de segmentos, não é? Portanto, só sendo multimarca é que se consegue ter esta dimensão. Excelente perspectiva. A Quinto marcou presença pela segunda vez na stand virtual Automotive Sessions da Mobi Summit e, tal como no ano passado, as questões ambientais e os planos de futuro foram também tema de conversa. Na última parte deste Motorcast, questionamos Pedro Saraiva sobre quais os planos futuros para a Quinto em Portugal e que outras modalidades poderão ser adicionadas ao leque de soluções de mobilidade da Quinto, como, por exemplo, o car sharing. Olha, deixa-me dar-te aqui um outro ângulo que nós recentemente, eu agora já nem consigo, mas foi aqui há um mês atrás, tivemos também no Mobi Summit, não é? E conversávamos ali em painel e naquele âmbito também muitas vezes ligado aos particulares e onde de alguma forma tu próprio davas o foco, até numa entrevista que foi dada naquele contexto da Global Media, a soluções digitais e mais ágeis para os particulares e empresas. Sei que, e achei muito interessante do que já falaste aqui desta vertente da Quinto Join, este é um dos exemplos que tu falavas em termos deste foco da Quinto ter este tipo de soluções digitais, ou há mais que está aí no forno para sair? Qual é a perspectiva? Não, quer dizer, nós neste último ano lançámos o Quinto Flex e o Quinto Share, que é uma plataforma tecnológica de car sharing, mas com um modelo de negócio diferente, porque em Portugal, como sabemos, pela fraca dimensão e por sermos também um país de rendimentos que não permitem a utilização de uma viatura em car sharing de forma frequente, porque é efetivamente caro, portanto existe um mismatch entre aquilo que são os rendimentos das pessoas e o preço do car sharing tendo em conta até o preço das viaturas propriamente dito. Agora estamos na fase de lançamento do Quinto Join e, portanto, claramente é uma solução integralmente digital, tal e qual como já o Quinto Flex e o Quinto Share são, não é? Ainda não estão todas integradas numa plataforma digital única. Eu acho que esse é um caminho super difícil, só quem não fez digitalização é que acha que rapidamente se podem ter soluções overnight. Só desenvolver e já está a funcionar. Exatamente, portanto, eu acho que o desafio da transição também para o digital em todas estas áreas é enorme, é difícil, é custoso, requer investimento. Portanto, é um processo iterativo, a gente nunca se acerta bem à primeira, andar aqui a testar para a esquerda e para a direita e ir evoluindo, não é? E ao seu tempo. Eu acho que a nossa grande aprendizagem está aí, ou seja, na digitalização destes serviços, nós ouvimos frequentemente falar em conferências, em webinars, sei lá, em fóruns dos mais diversos. Falam-se muito destas aplicações, etc., mas depois quando nós vamos ver na realidade a aplicação e os modelos de negócio inerentes ou não são sustentáveis ou são cash burn durante inúmeros anos e, portanto, resultam no final do dia numa insustentabilidade, não é? Portanto, a nossa transição aí tem sido uma transição muito gradual e de ir implementando
novos features à medida que o produto vai crescendo e não esperar por ter uma solução única que permita ao cliente ter toda a experiência consolidada. Mas sim, basicamente neste momento são estes 3 produtos e durante 2023 eu diria que o produto mais recente, que é precisamente o KingsJoin, é aquele onde nós vamos continuar gradualmente a insistir para alargar a oferta. Olha, deixa-me pegar então aqui para fecharmos, porque claramente é uma novidade e tu já pegaste aqui nesse ângulo e nós sabemos que houve aqui várias iniciativas em Portugal, acho que é talvez das mais conhecidas, o Drive Now, em termos de car sharing, sabendo que há esta lógica e nós próprio em Portugal há um estímulo a outras formas de mobilidade e eu acho que vocês têm passado essa mensagem enquanto que entram logo com o DNA à procura de novos formatos e por isso eu talvez seja ainda uma das entidades que ouço mais a olhar e procurar uma solução para car sharing. A pergunta que eu te perguntava é, para percebermos na linha do que tu estavas a falar, como é que, tendo em conta o insucesso que houve nesta área específica mais de car sharing, que aqui neste contexto do setor automóvel e de motorcast já se falou algumas vezes, como é que se está um pouco mais na solução do Flex, não é? Como é que ela pode evoluir para que de facto haja um maior alinhamento entre aquilo que é o que os portugueses estão disponíveis a poder pagar, como é que essa solução se pode encaixar, como é que tu vês a vossa abordagem para que este modelo de car sharing seja de facto uma adaptação à realidade portuguesa e possa ter sucesso? Essa é uma excelente pergunta que tem uma resposta difícil e eu acho que complexa, se é que tem resposta, não é? Pronto. Eu acho que há aqui duas dimensões, portanto, há uma dimensão de car sharing que é muito ligada ao setor automóvel tradicional, ou seja, hoje em dia existe um conjunto de infraestruturas distribuídas pelo país e pelas cidades que são os concessionários automóveis e que podem ser excelentes bases para ter os produtos na concessão, não só melhorando o próprio negócio da concessão, porque têm exatamente, portanto fomentam um novo negócio e portanto têm mais rentabilidade sobre os ativos. É algo que eu de facto tenho ouvido mais nos Estados Unidos, é algo que está mais... E que nós estamos a olhar seriamente para esse ângulo neste momento, já estamos a olhar para esse ângulo, porque reduz muito o custo da operação, fomentam um novo negócio para os concessionários e sob o ponto de vista do cliente dá-lhe mais alguma capilaridade para ele ter mais flexibilidade e, portanto, permite eventualmente também um produto um bocadinho mais competitivo em termos de preço. Pronto, portanto, nós estamos a dar os primeiros passos nisso. O segundo aspecto, e esse é mais complexo em termos de implementação, é uma melhor articulação entre aquilo que é o transporte público e o transporte privado. É que foi o exemplo que eu até dei assim, no Web Summit, de uma forma muito rápida e que neste momento ainda não está a ser claramente falado de forma estruturada e conveniente, não é? Que é como é que eu consigo articular ou ter operações de car sharing a preço acessível, conjugado em sistema multimodal com transporte público. Começa a saber assim, algumas coisas lá da Uber. A Uber está a tentar fazer ali qualquer coisa, não é? Sim. Não é que seja com car sharing, porque eles depois têm a sua própria ride sharing. É ride sharing, portanto é a diferença entre um e outro, é que um tem motorista e outro não tem motorista. Exatamente. Portanto, pondo as coisas de forma simples. Simples para quem resolve aqui, mas de facto basicamente é isso. Não é? Mas acho extremamente interessante. Como sempre, quando falo contigo, esta já a tua perspectiva, estás a olhar para o modelo americano, que eu sei por base tem uma diferença enorme, que era um bocadinho isso que eu gostava de deixar este último ponto, por defeito os concessionários americanos estão habituados a ter mais estoque, o que desde logo incentiva, e se lhe dessemos aqui uma solução para você rentabilizar algum do produto que tem aqui. Em Portugal, como sabemos, nos novos praticamente não há estoque e mesmo nos usados não tem sido aquela aposta, não é? E por isso também tinhas de ter concessionários que estivessem com esse ângulo, não é? É um desafio que tem contra o timing atual, exatamente. Não é? Pronto. Mas, da nossa experiência, neste momento existem claramente concessionários que estão interessados e já têm viaturas disponíveis para os clientes poderem utilizar. Começa sempre, porque estas coisas, a mudança nunca é descontínua. Enfim, não é como a luz, não é? Em que nós acendemos e apagamos e fica... Não é 0 para 1, é muito gradual. Portanto, nós mesmo a própria
o próprio desenvolvimento do concessionário e de processos dentro dos concessionários para poderem ter este negócio, a parte mais simples é começar pelo pós-venda, não é? Porque quando os clientes vão lá deixar o carro e podem... Que já se faz um pouco hoje em dia, exatamente, ou soluções quase de renta-car. Exatamente, hoje muito baseado na renta-car, mas que passa a ser um negócio tendencialmente dos concessionários e eles passam a ter aí um revenue muito interessante e, portanto, a partir daí depois construir sobre isso já será um passo seguinte e mais simples. Mas enfim, são passos graduais. Só para fechar, seria de antecipar estar dentro de um Client Flex ou isto estamos aqui isto é algo que estaria dentro de uma solução Client Flex ou isto seria uma coisa nova a surgir? Não, a aplicação que nós temos hoje, que tu podes descarregar, seja na Apple Store ou seja também para outros telemóveis, tem as duas numa só, portanto tem a operação de sharing e a de flex numa só aplicação e o website também podes contratar. Estás a dizer, é uma evolução dos serviços à medida que haja mais. Exatamente, não é na vertente só da digitalização, é também na vertente da capilaridade de implementação destas soluções. Olha Pedro, só me resta-te agradecer, eu acho que mais uma vez, mas eu acho que nunca aconteceu assim, sempre são conversas fantásticas contigo, é aqui que tivemos a oportunidade de aprofundar mais esta evolução da Quinto. Achei que para quem nos ouve e quem nos vai estar a ver isto ao longo dos próximos meses, e esta informação é muito atual, quer seja vista agora ainda no final de 2022 ou em 2023, a evolução do que é o renting em Portugal, as ideias que o Pedro nos trouxe, como é que o car sharing pode evoluir, e por isso te agradeço imenso aquilo que traz, porque é mais um contributo também para a evolução em Portugal, é o papel que também procuramos fazer aqui com o Motorcast, e que seja interessante que o mercado conheça aquilo também de diferente que a Quinto está a trazer para o mercado nacional. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado também ao stand virtual. Obrigado a si que também está deste lado em termos do Motorcast. Foi um prazer estar aqui convosco. Até ao próximo Motorcast do stand virtual. Muito obrigado.